paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre um assunto sensacional. Vamos compreender hoje sobre quem segue a Cristo purifica o seu coração. Que Deus em Cristo também fale ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também nos comentários, coloque aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer. É claro que eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer o nosso material em Jesus. E se você é professor da classe dos jovens e precisa de um material para poder dinamizar as suas aulas, eu tenho um recurso que pode te ajudar. É o Facilita EBD, onde você encontra o esboço da minha aula com os versículos a mais, que podem te ajudar a ministrar muito bem na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, além do PowerPoint, onde vai dinamizar as tuas aulas para a glória de Deus. Você tem acesso a esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. Quem se torna assinante tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que é muito legal, também o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica e o nosso treinamento para professores e discipuladores e evangelizadores para a glória de Deus. Está disponível para você e você pode acessar esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura é trimestral e está no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer o nosso trabalho. Que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 10 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema. Quem segue a Cristo purifica o coração. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a lição traz para a gente. A primeira delas é o texto principal, que está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Leia esse texto com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição. E é necessário você apresentar a leitura bíblica em classe, que se localiza em Mateus capítulo 15, versículos 18 ao 20. Faça isso compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Conforme Ryan Pierman, Cristo se revelou pela palavra, ele é o verbo. E através de compreendermos a pessoa de Cristo, nós entendemos que o nosso contato com Deus também é revelado pelas Escrituras. Então, através das Escrituras, nós compreendemos a vontade de Deus também para o nosso coração. O próprio Deus, ele se deixou a conhecer. Antigamente, como o escritor aos Hebreus cita para a gente, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, ele falou por intermédio dos profetas. E nesses últimos dias, por intermédio do seu Filho, a respeito da sua vontade, do seu querer. Cristo é a palavra de Deus. Ele é a mensagem de Deus para o nosso coração. Em Cristo, nós compreendemos a vontade de Deus, a essência da salvação, porque ele se revela a nós como Senhor. Na nossa vida cristã, nós precisamos seguir o senhorio de Cristo. Precisamos nos identificar com Cristo. Precisamos entender o ministério de Cristo que está a serviço de Deus e nós também estamos a serviço desse Deus vivo. Em Cristo nós temos então uma vida santificada. Em Cristo nós temos então um coração purificado. Em Cristo nós compreendemos que ele é o nosso sumo sacerdote, o supremo sumo sacerdote, que nos purifica do pecado, que retira de nós a impureza, através do arrependimento, que coloca em nós agora uma consciência cristã, que busca a santidade, uma vida cristã dedicada à vontade de Deus. Em Cristo agora nós entendemos que o nosso desejo é mudar esse mundo para a glória de Deus, como está escrito em Romanos 2:1. E nós somos separados para a santificação através dessa dedicação que nós temos agora do nosso coração a Deus. E hoje nós vamos observar isso aqui. E eu espero que essa palavra também edifique você.
O primeiro ponto da ministração de hoje trata então sobre o seguinte argumento: como é maravilhoso servir. Para a gente iniciar bem, você sabe que eu gosto sempre de citar um versículo antes do primeiro subtópico. Eu quero citar para você 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Você pode fazer essa leitura. E se eu já estou te ajudando até aqui, coloca no comentário de onde você está me assistindo também. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a condição, o extenuante de quem tenta viver longe do Pai. Nós vamos observar esse argumento a partir da ótica dos autores da lição e eu espero que o Senhor Jesus também ministre no teu coração. Para o pastor Tiago Brasil, o Marcelo e a Thelma Bueno, os autores do livro de apoio da lição, eles escrevem de forma sensacional que viver em Cristo é entender que nós recebemos agora um dom. Ou seja, a vida cristã não pode ser vista como um peso, mas sim como uma bênção, uma dádiva divina. Infelizmente, nós testemunhamos muitas pessoas que não vivem assim. Por diversos problemas e dificuldades, murmuram da vida cristã. Mas a nossa ótica cristã, hoje, procura demonstrar para você a necessidade de compreender que viver debaixo da vontade de Deus é a melhor escolha. Outro detalhe, quando nós temos a mente de Cristo, e é necessário que nós tenhamos a mente de Cristo, nós compreendemos que o mundo em que nós estamos vivendo está vivendo longe do Pai, longe da presença de Deus. E nós encontramos muitas pessoas vivendo em crises. E é necessário nós mantermos a esperança então. A mente de Cristo nos leva agora a ter um foco em Cristo. A nossa esperança vem dele. E diante de qualquer circunstância que nós estejamos enfrentando, Cristo nos fortalece. Você vai perceber isso pela fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A Bíblia, ela se refere ao fato de que os crentes estão no mundo, mas esses crentes, servos de Jesus, discípulos de Jesus, como você, não pertencem ao mundo. Isso quer dizer que você não pertence ao mundo, mas nós pertencemos a Cristo. João 17,16. Eles anseiam pela pátria celestial. Eu anseio pela pátria celestial. Você também. Filipenses capítulo 3, versículo 20, dá base para isso. É por isso que nós precisamos entender que a nossa vida cristã ela é diferenciada. Porque nós estamos vivendo no mundo pelos padrões da ótica de Deus, pelos padrões do Evangelho, pelos padrões também do discipulado. E o Evangelho nos dá o exemplo da justiça divina, do acolhimento, da recepção, da libertação dos oprimidos pelo pecado. Essa libertação é uma virtude da parte de Deus. Nesse sentido, nós compreendemos que o reino de Deus, ele impacta o nosso coração e nos ajuda agora a impactar o coração de pessoas através da mensagem de Cristo. E esse reino que está presente aqui agora também será estabelecido em um futuro escatológico para a glória de Deus. E nós, como discípulos agora, testemunhamos desse reino através dos milagres, da ação do Espírito Santo, de pessoas sendo impactadas pelo supremo amor de Deus. E que essa palavra também seja uma bênção na tua vida e que você seja um instrumento da palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. O segundo subtópico destaca então, nesse primeiro ponto, sobre a maravilhosa oferta do Salvador. Aqui essa palavra também edifique você. E que Deus em Cristo te abençoe. Deixa teu likezinho e se inscreve no canal também. Segundo os autores do livro de apoio da lição, Marcelo, a Thelma Bueno e o Tiago Brasil, destacam para a gente uma perspectiva bem interessante, que os evangelhos revelam a maior oferta de Jesus. E que oferta foi essa? Essa oferta ela foi oferecida na cruz do Calvário. Nós podemos destacá-la em duas perspectivas. A primeira delas é tudo aquilo que é necessário para a salvação foi conquistada no Calvário através de Cristo, da sua morte, da sua entrega lá em nosso lugar. Então, isso você precisa tomar como nota. Em segundo lugar, nós entendemos que a consciência humana, ela passa agora a ser abençoada pelo grandioso amor de Deus. E é a partir dessa consciência que nós, pela fé, nos rendemos a Cristo. Isso passa a ter um impacto também da ação do Espírito Santo em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo.
Então é necessário nós entendermos que Cristo, ele traz um maior exemplo, a sua ação é poderosa. Quando nós olhamos para Jesus, nós compreendemos que Deus se mostra misericordioso, bondoso, justo, porque ele sabe muito bem que ninguém pode viver longe do Pai. A partir do momento que você deseja viver longe do Pai, isso significa que você está abandonando o amor eterno para seguir então os seus princípios, os seus desejos, e isso vai te conduzir ao inferno. Quando nós olhamos para as Escrituras, o próprio Jesus ordenou aos seus discípulos irem por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando-as, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, propagando então esse Evangelho, como está escrito em Marcos 15, como está escrito em Marcos 16, 15 e Atos 1, 8, sendo testemunha de Cristo. A partir dessa ordem, nós compreendemos que a igreja, então, ela tem essa responsabilidade de anunciar esse evangelho através do discipulado. E esse evangelho nos dá a oportunidade, então, de experimentar essa bendita salvação. Essa salvação que é oferecida de graça, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, que está disponível para todos. Essa salvação, por intermédio de Cristo, nos traz um convite para esse precioso amor. E que isso seja também um instrumento e que você seja uma bênção na escola bíblica dominical ao ministrar essa palavra para os teus alunos. O terceiro subtópico trata então sobre um convite para um compromisso de amor. O pastor Tiago Brasil, nesse terceiro subtópico, destaca que se multiplica no nosso tempo um pseudo-evangelho. Esse pseudo-evangelho tem o foco, então, nas pessoas e não em Cristo. Esse pseudo-evangelho também procura demonstrar um cristianismo descompromissado com a vida santa, consagrada a Deus, a partir da ótica do discipulado. Não há renúncia aqui ao pecado. Esse pseudo-evangelho procura dizer que você pode vir como está, pode permanecer como está e pode viver a sua vida sem abandonar o pecado, sem ter uma vida santa e consagrada para Deus. Não é esse evangelho que nós pregamos. O evangelho que é propagado pela igreja, pelo povo de Deus, através do discipulado, procura ensinar uma vida santa, procura orientar o povo de Deus a ter uma vida consagrada para Deus. E isso é necessário também. Para os cristãos, viver em santidade é fundamental, porque significa que nós estamos vivendo para a glória de Deus. Significa que nós estamos vivendo de forma comprometida, então, com o Evangelho. Esse Evangelho que nos orienta a ter uma vida santa para Deus, no sentido de ser limpo, ser santo, ser parado, correto, admirável, ser também uma pessoa que está longe do pecado, separado do mundo, vivendo a vida agora para Deus, inserida nesse mundo em que nós estamos vivendo. O genuíno evangelho, propagado por Jesus através do discipulado, ele ensina que por intermédio de Cristo, o homem perfeito, no Calvário, nós fomos resgatados. E o sacrifício de Cristo foi tão completo que através da morte de Jesus, nós somos purificados do pecado. E através da ressurreição de Cristo, agora nós temos nova vida em Jesus. Mateus capítulo 4, 16 dá base para isso. Romanos 8, 1 dá base também para isso. Foi na cruz do Calvário que nós experimentamos então esse dom gratuito de Deus, que é a salvação. O sacrifício expiatório de Cristo, ele é substitutivo. E o discipulado procura demonstrar muito bem que nós agora somos livres do pecado, porque a dívida foi paga. Isaías 53 relata isso para a gente. O alto preço pago por Cristo no Calvário nos traz então essa libertação, que nós agora somos filhos de Deus, chamados por Deus e vivemos esse amor por causa do grande amor de Deus. João 3,16. Então o amor de Deus nos alcança pelo sangue de Cristo, pela morte de Jesus. E o discipulado vai apontar para isso também. Pega isso e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Se já estou te ajudando até aqui, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram assistindo a aula também. O segundo ponto da aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: Jesus e os fariseus.
Vamos ler uma passagem bíblica antes do primeiro subtópico? Você pode ler Marcos capítulo 9, 35. O primeiro subtópico trata, então, nesse segundo ponto, sobre o seguinte argumento: Jesus e a verdadeira fé. O Tiago Brasil, Marcelo e a Thelma Bueno também destacam algo que é importante nós levarmos em consideração, que o cristianismo, que o discipulado propagado por Jesus, ele não diviniza as pessoas pelo fato dessas pessoas agora, através da morte de Cristo, seu sangue, serem santas. O que acontece hoje em dia? O pseudo-evangelho passa a ensinar que há uma santidade pessoal de cada pessoa. Essa pessoa se torna divina, e isso é um perigo. O verdadeiro evangelho procura demonstrar que você é servo. Você agora passa a ser santificado por causa da morte de Cristo. E Cristo deve ser glorificado pela oportunidade que você tem agora de ter acesso a Deus através dessa santificação que foi proposta na cruz do Calvário. O cristianismo e o discipulado apontam então para a morte expiatória de Cristo, para a obra expiatória de Cristo. Essa morte de Cristo, que é uma morte que nos alcança de forma universal. Ou seja, o sangue de Cristo envolve todos os homens, em corpo, alma e espírito, tornando esses homens então santos. 1 Tessalonicenses 5:23. Abraçando então todo mundo pelo amor de Deus. João 3:16. Isso quer dizer que nós somos santos e nos tornando santos no discipulado por causa da bondade de Cristo. Mas essa santidade em nós não nos torna então divinos. Quem é divino é Deus. Nós somos santificados nessa obra para termos então acesso a Deus. E esse acesso agora nos permite, de forma gratuita, uma reconciliação através da justificação, adoção e o perdão de Deus por nós pecadores, através da fé. Hebreus 11:6 descreve isso. Você pode ler esse texto. Então, nós entendemos que nós nos tornamos santos e temos um contato com Deus de forma efetiva pela vontade de Deus. Não é obra nossa, mas é da vontade de Deus. Efésios 2, do 8 e 9, você pode ler isso. Efésios 2, 8 e 9, você pode ler isso. Então, o que é a fé? A fé é confiança. Eu confio em Deus. E por causa dessa confiança agora, eu tenho acesso em Deus. E essa confiança em Cristo me traz exatamente esse sentido de saber que a morte de Cristo foi por mim. Essa fé é uma convicção que nos leva agora ao caminho do perdão. Então, no discipulado, eu compreendo que os meus pecados foram perdoados, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus e pela fé agora, crendo na morte de Cristo e na sua ressurreição, eu tenho acesso a Deus através dessa verdade bíblica. A fé, ela é a chave do acesso das bênçãos de Deus para nós. A fé, então, ela nos liga às bênçãos de Deus. Observe Romanos, capítulo 5, versículos agora 1 e 2. Você vai perceber Paulo descrevendo que nós fomos justificados pela fé e em Cristo agora nós temos um novo relacionamento com Deus. Então, pela fé, nós compreendemos em humildade que temos acesso a Deus, não nos tornamos superpoderosos, sobrenaturais, não funciona assim, mas em humildade nós compreendemos que mesmo sendo humanos, o sangue de Cristo nos resgata, nos justifica, nos perdoa. E esse sangue, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos dá acesso agora a essa santidade espiritual. E nessa santidade espiritual eu tenho acesso, então, a Deus pela fé e eu posso conversar com Deus. Você pode conversar com Deus através da oração e isso tudo é bondade de Deus. E eu espero que essa palavra também seja uma bênção, que você seja uma bênção na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, ministrando esse evangelho para os teus alunos. O segundo subtópico do segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto. Muita atenção às suas palavras. Os autores da lição trazem a abordagem que o cristianismo, através do discipulado, é uma caminhada espiritual que auxilia as pessoas agora a terem um relacionamento direto com Deus.
E esse relacionamento fala dessa intimidade. E essa intimidade que nós temos, ela está disponível por causa da morte de Cristo no Calvário. Deus deseja então que você possa ter um relacionamento com Ele em amor. Esse relacionamento agora nos justifica, nos regenera, nos santifica e também transforma você em uma mudança pessoal, de dentro para fora. Essa mudança pode ser testemunhada pelas pessoas. Esse relacionamento também nos leva agora a outro patamar. Qual o patamar que esse relacionamento nos leva? Ele nos leva agora ao patamar de adoção. Em Cristo agora nós somos adotados por Deus como filhos de Deus. Não somos mais criaturas de Deus, mas somos filhos. Através do amor de Cristo, nós somos filhos de Deus. Nós não éramos merecedores. Éramos merecedores da condenação eterna. Mas por meio da obra de Cristo, você foi justificado. Você foi regenerado, santificado e, detalhe, foi adotado. E o Espírito Santo agora testifica em você que você é filho de Deus. Romanos 8,16 dá a base para isso. Então, fazer parte da família de Deus é ter um entendimento pela Bíblia que nós agora somos filhos de Deus, temos um Pai que é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que nós somos família de Deus e nessa família somos herdeiros da sua vontade. Tito 3,7, Romanos 8,17. Por meio da adoção também, nós que éramos escravos, deixamos de ser escravos e agora temos o direito de herança. Somos filhos, portadores desse privilégio. Temos acesso agora à casa do Pai. Gálatas 4,7. Logo nós entendemos que essa herança agora nos leva para próximo de Deus em um relacionamento de amor. 1 de Pedro 1,4. Lê esse texto com os teus alunos e eu espero que o Espírito de Deus traga essa compreensão em sala de aula para você também, para que os teus alunos possam entender que são filhos de Deus, adotados através do sangue de Jesus. E essa obra alcança você. O terceiro subtópico desse segundo ponto trata então sobre outro argumento muito importante que precisamos trabalhar. Vai tratar conosco que Jesus nunca teve a preocupação com os fariseus. Conforme o Tiago Brasil, Marcelo e até a Buena, os fariseus nos tempos de Jesus não tinham nenhuma credibilidade, pelo fato de ensinarem uma coisa e viverem outra. Vamos entender o que eram os fariseus nos tempos de Jesus. Os fariseus eram um grupo de devotos judeus e devotos também à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde entra aqui o Pentateuco na nossa linguagem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os fariseus, eles eram diferentes dos saduceus. Os saduceus, eles eram opositores à lei oral. Já os fariseus, eles eram a favor da lei oral. Então, além de crer no Pentateuco, eles acreditavam na lei oral. E eles foram os criadores das sinagogas. Outro detalhe que nós vamos perceber é que as máximas ensinadas pelos fariseus destacavam o seguinte, que a verdade de Deus é o selo de Deus. Em segundo lugar, você vai perceber que eles também destacavam que mais do que toda ação religiosa é ter Deus em seu coração puro. Eles ensinavam que toda oração deve ser precedida de um ato de caridade, mas nós não vemos essas práticas também. Eles ensinavam que aquele que comete uma falta em segredo nega a onipotência de Deus. Eles ensinavam a necessidade de serem discípulos de Arão, de amarem a paz e os sacrifícios, mantendo esses sacrifícios. Eles ensinavam a não julgar, mas julgavam os outros. Eles julgavam o mundo como uma indulgência. Também ensinavam a não envergonhar o outro em público, mas praticavam isso. Eles ensinavam também que era um grande perigo substituir a Deus por qualquer outro falso Deus do seu tempo. Observe, as máximas dos fariseus eram máximas bonitas, mas eles foram condenados por Jesus por não praticar aquilo que eles ensinavam. Nas Escrituras, nós vamos entender que muitos deles falavam uma coisa, ensinavam uma coisa e praticavam outra, desonrando a Deus,
desonrando então os seus ensinamentos também. E Jesus combatia os fariseus, especialmente por causa da hipocrisia. O que é hipocrisia? A hipocrisia significa fingimento, falsidade, fingir sentimentos, crenças, virtudes em uma realidade que a pessoa não possui. Então a pessoa ensina uma coisa e pratica outra. Isso é comparado como uma máscara espiritual. Então Jesus combate isso. Jesus combatia essa ação dos fariseus pelo fato deles ensinarem e estarem longe de Deus. Falarem, mas não viver aquilo que pregava. A vida espiritual dos fariseus era uma vida que testemunhava a descrença da ação de Deus, da onipotência de Deus. E muitos deles eram pessoas ligadas à corrupção e se afastavam da presença de Deus cada vez mais pelo fato de desejarem agrariarem recursos para si. Daí o entendimento de Cristo combater o falso ensino dos fariseus e, ao mesmo tempo, orientá-los a ter um relacionamento com Deus. Aqui também traz um alerta para a gente. Nós precisamos combater os fariseus também do nosso tempo. Pessoas que ensinam uma coisa, mas não vivem. Exigem algo, mas não praticam. Esse é o perigo. Eu espero estar te ajudando até aqui. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto. Cuide do seu coração. Antes da gente entrar no primeiro subtópico, leia o texto de João, capítulo 12, versículo 26. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto. É mais fácil ensinar a limpar o corpo do que limpar o coração. Conforme os autores da lição, Tiago Brasil, Marcelo e Atamão Bueno, nós vamos compreender a partir da ótica dessa abordagem que os fariseus ensinavam um conjunto de regras que nem mesmo eles seguiam essas regras. Essas pessoas, então, ensinavam um grande peso espiritual, sendo que o fardo de Jesus ele é leve. O próprio apóstolo Paulo combate isso, escrevendo para os irmãos da Galácia, no capítulo 5, versículo 13, sobre a necessidade de crer em Cristo pela fé. Porque muitos fariseus se convertem anos mais tarde ao evangelho, à igreja, e passam a seguir essa linha de interpretação, mas não abandonam as suas práticas. Daí, esse combate teológico sendo apresentado por Paulo como um grande peso na fé. Nós vamos compreender que os fariseus eles tinham uma série de costumes e características sendo ensinadas pelos mesmos, porém o seu coração era corrupto. Muitos preocupavam-se em viver uma vida religiosa, mas não se preocupavam com o coração. Preocupavam-se em ter uma veste religiosa, se comportar como religioso, mas o seu coração estava longe de Deus. Se preocupavam com os rituais e não com o relacionamento, e não com a intimidade. Se preocupavam em limpar o corpo e não em limpar o seu coração. E aí chega Jesus ensinando em um discipulado sobre a necessidade de limpar o coração primeiro. O evangelho, ele começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Ele impacta você de dentro para fora e não de fora para dentro. À luz da Escritura, nós vamos entender que o próprio Jesus começa a ensinar sobre a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento é mais importante. É claro que nós não estamos dizendo para você que você pode ter uma vida libertina, não. Mas você precisa ter uma vida santa, como nós começamos a trabalhar. E essa vida santa é uma vida que te traz uma intimidade com Deus em cada atitude que você faz. E você realiza isso porque o teu coração agora está purificado em Deus. O próprio Jesus ensina isso, combatendo os ensinos dos fariseus, em descrever a necessidade de ter um relacionamento puro, genuíno, em Cristo, para a glória de Deus. E se eu estou te ajudando até aqui, vamos avançar então para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto. O desafio está mais próximo do que se pode imaginar. Para os autores da lição, nós somos convidados diariamente a vencer então as armadilhas que nos impedem de reconhecer em nosso coração que somos filhos de Deus. Essas armadilhas são ciladas do mal, que nos afastam da presença de Deus. Uma pessoa madura na fé, é importante a gente considerar isso, ela prisa pelo fruto do Espírito. Daí a necessidade de nós buscarmos esse fruto do Espírito
em nosso coração. A maturidade cristã não vem pelo tempo de ministério, pelo tempo de convertido na igreja. Mas a maturidade cristã ela vem a partir do momento em que você se aproxima de Jesus. E as suas atitudes dão esse testemunho. Os fariseus, eles seguiam a lei escrita, mas não seguiam a lei de Deus. Não seguiam a vontade de Deus, o desejo de Deus. Eles ensinavam a lei, mas não praticavam a lei. Em suas orações, nós vemos verdadeiros rituais que procuravam chamar a atenção das pessoas, mas estavam distantes do altar de Deus. Muitas pessoas hoje se comportam assim. Em suas orações, nós vemos verdadeiros rituais, chamando a atenção das pessoas em sua volta. Mas o seu coração está diante de Deus. E Cristo revela o profundo do nosso coração. Ele demonstra muito bem a necessidade de nós termos um relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para os fariseus dentro das Escrituras, nós compreendemos que o próprio Cristo agora, ele passa a ensinar sobre um relacionamento com Deus, ao invés de seguir somente os ritos. Para você ter ideia, os fariseus proibiam as pessoas de trabalharem no sábado. Uma mulher não podia nem olhar para o espelho, tirar um cabelo branco, porque isso já era considerado como um serviço. Olha como isso é perigoso. Uma religiosidade que não é sadia. Tem muitas pessoas que vivem hoje uma religiosidade imposta por determinadas denominações que não é sadio. A verdadeira religiosidade é aquela que te liga a Deus. Existe uma geração que está cega no nosso tempo em ser escravizada por costumes que foram estabelecidos por homens. Mas aquilo que é saudável, que te traz para perto de Deus, que te traz uma diferença desse mundo em um relacionamento em santidade, isso é louvável. Os fariseus se preocupavam com as aparências, mas Jesus se preocupava com o interior do coração e se preocupa ainda com você. Daí a necessidade de nós entendermos sobre esse verdadeiro discernimento na Bíblia. O discernimento de ter uma vida cristã, uma conduta cristã que agrade a Deus, que demonstra o fruto do Espírito em nós, em você. O terceiro e último subtópico trata então sobre o seguinte argumento: como não contaminar o coração. Para guardarmos o nosso coração, conforme os autores da lição, nós precisamos estabelecer no nosso coração expectativas que glorifiquem a Deus. Aquilo que você está desejando e sonhando agrada a Deus? Essa pergunta você precisa levantar. Os fariseus, quando desejavam algo, eles demonstravam uma justiça exterior, uma religiosidade exterior e não interior. Se você deseja ser abençoado por Deus, é necessário que você coloque o teu coração à vontade de Deus, ao desejo de Deus, conforme está escrito em Mateus 23, do 23 ao 33. Nós vamos perceber que os fariseus agiam de forma irracional, não prisando o relacionamento com Deus em santidade. Lembre-se que em Cristo agora, nós não podemos ser hipócritas, mas nós precisamos ter um relacionamento genuíno, conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Em Cristo agora, a nossa preocupação agora deve voltar-se para Deus, em termos um relacionamento de filhos e não de escribas, fariseus, hipócritas. E eu espero que essa palavra também possa ser uma bênção, que você seja um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja, para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa teu comentário aí, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também. Eu vou ter o prazer em ter você conhecendo o nosso ministério pastoral para a glória de Deus. E se você se interessar pelo nosso material, o link está na descrição desse vídeo, fica à vontade para conhecer as nossas propostas. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo agora. Aceite a Jesus como teu Salvador. Nós vamos ter o prazer de orar por você. Muito simples, você pode colocar aí abaixo, eu quero Jesus. Nós vamos interceder por tua vida e eu espero que o Senhor te abençoe poderosamente. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem ajudar você a crescer nesse ministério da Escola Bíblica Dominical, especialmente nessa aula de hoje. O texto dos autores da lição: Tiago Brasil, Marcelo Oliveira e Telmo Bueno, Imitadores de Cristo, da editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos. Entra no site, adquire o seu. Também a Obra da Salvação, do Clayton Pomerene, que traz uma perspectiva muito legal sobre a obra da salvação em Jesus, da editora CPAD, está disponível no site. Quero indicar também, Mais que um Carpinteiro, esse material é muito legal,
que te traz uma perspectiva muito interessante a respeito da pessoa de Cristo. Gente, que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, onde nós vamos trabalhar a lição de número 11, sobre o seguinte argumento: quem segue a Cristo frutifica no reino de Deus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.